Gente, a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios informou ontem que o governo federal requisitou às empresas do setor mais 30 milhões de seringas e agulhas a serem destinadas à vacinação contra a Covid-19. Somadas às outras 30 milhões que já haviam sido requisitadas pelo Ministério da Saúde no início do mês, as indústrias vão ser obrigadas a fornecer 60 milhões de seringas e agulhas ao governo. A requisição administrativa é um instrumento previsto na Constituição por meio do qual o poder público pode usar temporariamente bens privados em caso de iminente perigo. Além disso, um novo pregão pelo Ministério da Saúde vai ser aberto para a aquisição de quase 200 milhões de unidades de seringas e agulhas para a imunização contra a Covid-19. E a Sociedade Brasileira de Imunizações, a ISBIM, está acompanhando de perto cada movimento em torno da vacinação contra a Covid no nosso país. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a eficácia das vacinas, sobre a logística da vacinação para o nosso país. Vamos conversar agora com a médica Flávia Bravo, ela é diretora da ISBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, e eu quero desejar um ótimo dia para a senhora. Bom dia, doutora. Bom dia, Nádia, bom dia, Piauí. Bom, doutora, nós temos aí, diante da perspectiva já divulgada sobre a eficácia da Coronavac essa semana, outras vacinas que também já divulgaram a eficácia e a expectativa para a inclusão dessas vacinas no Plano Nacional de Imunizações. Como é que a ISBIM está acompanhando, sabendo que a gente pode ter essa vacinação iniciada na próxima semana? A senhora diria que a estratégia de vacinação é o que realmente vai definir a proteção de muitas vidas que poderiam ser perdidas por causa da doença? Isso, exatamente, né? É claro que a estratégia que vai ser usada no Brasil é a estratégia que todo o planeta está usando. Nesse primeiro momento, não se pensa em controlar a doença, porque para eu controlar a doença, eu preciso ter vacina suficiente para vacinar a maior parte da população. No momento, o que a gente tem de expectativa são 2 vacinas só, nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem que focar são as populações mais suscetíveis, aquelas que estão adoecendo mais, necessitando mais de hospitalização, de UTI e com mais consequência letal. São os que mais morrem. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai controlar é a morbidade da doença, é o impacto, é essa que é a intenção. A gente está começando com poucas doses, então é justo que se comece com um profissional de saúde, porque exatamente esse impacto da doença é pior levado quando eu não tenho profissional de saúde, quando eu não tenho uma estrutura de saúde suficiente para atender esse enorme número de pessoas que estão adoecendo. Então, eu tenho que proteger aquele que atende, é aquele que é mais suscetível, aquele que sofre mais. E é isso que, num primeiro momento, vai ser feito. Então, na verdade, o que a gente vai controlar é o impacto. É essa a intenção, é você reduzir o número de doentes graves, o número de internações, o número de mortes, preservar aqueles que estão atendendo e preservar a estrutura de saúde. Controle de doença não dá para falar agora no curto prazo, porque isso depende de disponibilidade de vacinas que vão chegar ao longo do tempo, não nesse primeiro momento, onde a gente tem as 6 milhões de doses da Coronavac e os 2 milhões de doses da vacina da Oxford, que, se Deus quiser, até segunda-feira estarão aí, né, disponíveis para a população. Agora, depende da eficiência da nossa vacinação. Não adianta ter vacina na prateleira, não adianta ter vacina se eu não tenho vacinação. Vacina na prateleira é inútil. Vacina não autorizada para uso é inútil. Por mais que nós tenhamos alguns resultados já, estão sendo publicados cada vez mais, a gente tem pouco tempo de observação, mas é com isso que a gente tem que lidar, com as informações que a gente tem hoje. Doutora, a situação é muito grave, né? Doutora, eu queria saber sobre a gente ouviu muito falar depois da divulgação da eficácia da Coronavac, que é de 50,4%, de que a vacina boa é a vacina disponível. No caso dessa eficácia sendo pouco superior ao que a OMS considera como eficaz.
é importante que essa vacina esteja realmente disponível e ela vai dar um nível de segurança, principalmente para esse público, inicialmente o público mais vulnerável, né? Que são os profissionais de saúde e as pessoas com idade mais avançada. Então, o raciocínio é mais ou menos esse mesmo? O raciocínio é o seguinte: quando se fala em 50%, significa que eu tenho 50% de eficácia para todas as formas, qualquer tipo de Covid que eu pegue. Mas quando você vai ver as formas graves, né, e muito graves, aquelas que levam você ao médico, e são essas que são as perigosas, e não a situação leve, onde eu fico com o nariz escorrendo, eu não preciso nem ir ao médico, que é a maioria do que a gente está vivendo. Mas o número de casos graves e muito graves, e de internação e de UTI, para esses quadros clínicos, a vacina aparentemente demonstra uma eficácia maior. Então, ela vai funcionar para prevenir exatamente esse tipo de caso. Eu posso pegar, eu tenho 50% de chance quase de pegar, mas eu terei forma leve. Eu não precisarei ir ao médico sequer. Eu posso nem saber que eu tive, né? Porque por ter um sintoma tão leve. É aí que reside a importância dessa vacina. Então, em termos do controle da situação atual, é válido sim, e é a vacina que a gente tem. É o que a gente também já, desde criança, aprende, e todo mundo se vacina desde criança, né, doutora Flávia? Então, é a nossa expectativa de que essa vacinação realmente comece na próxima semana e com a eficácia da Coronavac, ou quando a vacina de Oxford, da AstraZeneca ou da Sputnik, que está chegando também. Eu queria agradecer a doutora Flávia Bravo, ela é da diretoria da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, que acompanha muito de perto e com muita expectativa todo esse processo de imunização envolvendo também a Covid no nosso país. Obrigada, doutor. Um grande dia para a senhora. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada.